Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para você. Se você está chegando por aqui agora, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Agora, sem mais delongas, vamos para o caso de hoje. Geralda Lúcia Ferraz Guabiraba tinha 54 anos e era casada com José Pereira Guabiraba, diretor do departamento comercial do Grupo Estado. Geralda era dona de casa e mãe de um casal de filhos. O desenrolar desse caso aconteceu em Mairiporã. Mairiporã, pessoal, é um município na região metropolitana de São Paulo, no Brasil. A Geralda frequentava a paróquia Santa Cruz e adorava participar de missões de caridade. Para Geralda, se ela podia ajudar, por que não ajudar, não é mesmo? Os seus amigos e parentes diziam que a Geralda tinha um coração de ouro. Embora a Geralda fosse dona de casa, ela não se limitava a ficar o dia todo dentro de casa ou cuidando apenas dos afazeres domésticos. Ela tinha seu próprio carro e utilizava ele para ir até a igreja, fazer as compras e também, quando necessário, para ajudar em alguma ação social ou da igreja. Ela era uma mulher muito religiosa e devota de Santa Luzia. Em 12 de janeiro de 2012, uma quinta-feira, Geralda foi até a casa de uma amiga. Quem atendeu a porta foi a mãe dessa amiga de Geralda. Bom, a Geralda não conseguiu falar com essa amiga. Segundo a mãe dela, ela tinha saído e não sabia quando voltaria. A Geralda disse que tudo bem e que voltaria em outra hora, porque precisava muito falar com ela. No dia seguinte, uma sexta-feira 13, mais ou menos às 8h40 da noite, Geralda aparece nas imagens das câmeras de segurança do elevador do prédio onde ela morava. Ela estava chegando em casa e ela estava carregando uma bolsa e 2 cestas. A entrada do seu marido no prédio foi registrada pela mesma câmera no elevador por volta das 10 horas da noite. Assim que chegou, José tomou um remédio para dormir e ambos foram para a cama. Meia-noite e 55 é o horário que as câmeras do elevador de serviços do prédio registraram quando Geralda entrou no elevador para sair de casa. De acordo com as imagens, a Geralda vestia uma calça jeans e uma blusa branca, com a imagem da Santa Luzia. Ao invés de sua bolsa de sempre, ela estava carregando uma sacola de pano que geralmente ela levava para os eventos de caridade com um copo de alumínio e água benta dentro. Meia-noite e 59 foi o horário que marcava na câmera de segurança da garagem quando a Geralda saiu com sua Tracker do prédio. Ela tinha uma Tracker, tá pessoal, que é um veículo da Chevrolet. Do lado de fora do prédio, outra câmera registrava as imagens de um carro prata que estava parado em frente ao prédio da Geralda por mais de 1 hora. E assim que a Geralda saiu, esse carro saiu seguindo ela. Com a ajuda de outras câmeras espalhadas pela cidade, foi possível perceber que em um determinado momento desse trajeto aí da Geralda, um outro carro prata aparece e segue na frente da Tracker da Geralda, ou seja, ela ficou entre 2 carros pratas. Os 3 então seguem em direção à estrada Santa Inês. Mais ou menos 2 horas depois, um casal que estava passando de carro naquela mesma estrada, a estrada Santa Inês, viu o carro da Geralda parado no acostamento e o motorista do carro então resolveu reduzir a velocidade do veículo e ver se alguém precisava de ajuda. Foi aí que ele percebeu que tinha um corpo deitado próximo à famosa Pedra da Macumba. Tem uma pedra ali, pessoal, bem grande, que é conhecida como Pedra da Macumba. Esse ponto fica na beira da estrada Santa Inês e é conhecido por ser um local de oferendas e de rituais. O corpo estava de barriga para cima e de braços abertos, e em cada palma das mãos havia uma cesta. No pescoço tinha um terço e um corte profundo, o rosto estava sem pele e os olhos haviam sido arrancados. Aqui é um ponto que eu preciso dizer para vocês o quanto é difícil e pesado fazer esses casos. Gente, eu digo isso porque sim, existem essas fotos do corpo no Google e sim, eu acabei vendo durante a minha pesquisa. Eu não tenho nem como descrever para vocês o quão horrível é essa imagem e claro que eu não vou colocar aqui no vídeo, mas quem quiser ver é só pesquisar no Google, o que eu não recomendo, tá? Mas se quiser ver é só pesquisar lá. O casal também percebeu, gente, que tinha um cachorro preto próximo à cabeça daquela pessoa. O animal fazia movimentos como se estivesse comendo alguma coisa. Bom, naquele horário e naquele local, é claro que eles não quiseram ficar ali para ver o que estava acontecendo. Então o casal saiu de lá o mais rápido possível e quando já estavam bem longe, eles acionaram a polícia. Às 3h05 da manhã, as câmeras do elevador do prédio da Geralda registraram quando o filho dela voltava de uma festa. Assim que ele entrou em casa, ele foi até o quarto dos seus pais para avisar que ele tinha chegado.
A sua mãe sempre pedia para que quando ele chegasse, independente da hora que fosse, para ele avisar ela, para ela não ficar preocupada. O problema é que quem não estava em casa era justamente a mãe dele. A Geralda não estava em casa e ele não encontrou ela na cama. Ao invés disso, ele encontrou todos os antidepressivos dela dentro do lixo do banheiro. Ele podia até pensar que talvez ela tivesse saído, talvez seus remédios tivessem vencido e ela tivesse ido na farmácia buscar novos. O que não fazia sentido é que a carteira dela, com todos os seus documentos, cartões e dinheiros, estava em cima da bancada. Ele então resolveu ligar para o celular da Geralda, mas o celular dela tocou dentro de casa. Nesse momento ele ficou bem aflito. Em seguida ele acordou seu pai, o que não foi uma tarefa fácil, afinal o José tinha tomado remédio para dormir e também foi por esse motivo que ele não viu quando a Geralda saiu no meio da noite. Depois de falar com seu pai, ele desceu correndo para a garagem para verificar se o carro de sua mãe estava lá. E como sabemos, Geralda havia saído com a sua Tracker, então é claro que o filho dela não encontrou o carro. Bom, agora ele estava com várias perguntas sem resposta em sua cabeça. Sua mãe saiu de carro, mas por que não levou a carteira? Ela teria esquecido ou deixado de propósito? Será que ela teve um surto e saiu vagando dirigindo sem rumo? Por que ela deixou o celular em casa? Ou será que ela tinha ido até a casa de algum parente e acabou esquecendo de avisar e também não levou nem celular nem carteira? Nada parecia realmente fazer sentido. Ele voltou para o apartamento e ficou conversando com seu pai. Eles resolveram esperar até que o dia amanhecesse. Quando era por volta de 8 horas da manhã, eles ainda estavam sem notícias de Geralda. Foi aí que eles decidiram denunciar o seu desaparecimento. Pouco tempo se passou até que a polícia deixasse os dois cientes do que eles tinham encontrado. Isso porque, do momento em que eles receberam a ligação informando sobre o carro na beira da estrada, até o momento da denúncia do desaparecimento da Geralda, houve tempo suficiente para a polícia conseguir identificar que carro que é aquele que eles encontraram na estrada e associar o nome do registro da placa do veículo ao corpo que estava ali. E esse acontecimento ganhou rapidamente destaque na mídia e despertou o imaginário popular. Alguns moradores locais começaram a dizer que aquele tinha sido um ritual demoníaco de magia. Outros diziam que aquela era parte de uma sequência de rituais. Isso porque vazou informação da polícia de que outros corpos haviam sido encontrados naquele mesmo local do mesmo jeito que esse alguns anos antes. Já os mais céticos diziam que aquele era um crime de vingança pessoal. Os que defendiam essa hipótese se apoiavam no fato de que Geralda era casada com o senhor José Pereira Guabiraba, que era o diretor do departamento comercial do Grupo Estado. O Grupo Estado, pessoal, é uma holding da qual fazem parte empresas relacionadas a mídias influentes, como o jornal O Estado de São Paulo e a Eldorado FM, por exemplo. Com base nisso, algumas pessoas acreditavam que o crime era uma retaliação. Outras pessoas, até influenciadas pela mídia, acreditavam que na verdade a Geralda tinha tirado a sua própria vida e que a ausência de pele do seu rosto era porque algum animal selvagem tinha sido atraído pelo cheiro e acabou desfigurando todo o corpo. O relatório do legista ficou pronto e algumas teorias foram derrubadas por terra. Não seria Geralda responsável por tirar sua própria vida, porque o relatório afirmou que ela foi assassinada por um instrumento afiado e que tanto os olhos quanto a pele do rosto tinham sido removidos com cortes minuciosos. Em relação aos cortes, o legista concluiu que eram intervenções precisas e possivelmente de um especialista. Os investigadores constataram que o carro de Geralda não tinha sinais de arrombamento e também nada tinha sido roubado. Com isso, a ideia de latrocínio, que é roubo seguido de morte, foi descartada. Os peritos continuaram a vasculhar o interior do veículo e encontraram um pedaço de vidro, um copo com uma substância esbranquiçada, além de uma garrafa PET. Uma coisa que chamou a atenção das autoridades também foi o banco do carona, que estava inclinado para trás o máximo possível. Por mais selvagem que isso possa parecer, o perito sugeriu que o pedaço de vidro provavelmente tinha sido usado para remover a pele do rosto de Geralda. Além disso, o legista encontrou uma contusão nas costas dela que sugeria que ela levou uma pancada no momento em que estava de frente com a Pedra da Macumba. A primeira delegada responsável pelo caso deu a sua conclusão em relação à ordem cronológica dos acontecimentos. Segundo ela, Geralda esteve na Pedra da Macumba por volta da 1 à 1h30 da manhã. Ela teria sido sedada com a substância esbranquiçada encontrada dentro do carro e foi assassinada com o corte no pescoço e imediatamente em seguida
ela foi desfigurada, assim como o legista já tinha constatado. A causa da morte da Geralda foi aquele corte profundo encontrado no pescoço da vítima. Não se sabe exatamente o porquê, mas esse caso foi transferido para a delegacia de Mairiporã para o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa em São Paulo. Poucos dias depois que chegou ao departamento, o assunto foi tratado como suicídio. Bom, foram apresentados alguns motivos pelos quais o caso seria tratado nesta categoria. Dentre eles, foi citado que os amigos e profissionais que faziam parte da rotina de Geralda disseram que ela era uma mulher calma, tranquila, sem inimigos e que não conseguiam pensar em ninguém que teria coragem de fazer algo tão cruel com ela. A polícia periciou o computador de Geralda e foram encontrados no histórico de pesquisa inúmeras visitas a sites que falavam sobre os efeitos do veneno agrícola conhecido como chumbinho. Ela também visitou páginas com textos sobre mortes violentas, sobre o lado espiritual da morte e até mesmo uma página que continha vários modelos de cartas sobre amor não correspondido. As autoridades levantaram também questionamentos em torno do casal que encontrou o corpo. O casal afirmou em depoimento que havia um animal comendo o que parecia ser a pele do rosto da vítima. Mas pelo fato do local ser usado para oferendas, contendo comida, os animais são acostumados a encontrar comida naquele local e ele poderia estar comendo qualquer outra coisa. O departamento também constatou que não existia nada no celular de Geralda que indicasse um encontro marcado com alguém nas últimas semanas. Aliás, o último telefonema registrado tinha sido feito para seu filho no dia anterior aos acontecimentos. O relatório que o departamento emitiu afirmava ainda que Geralda sofria de crises depressivas e que era assistida por seu psiquiatra e também tomava remédios regularmente. É revelado neste ponto que ela suspendeu o uso da medicação sem autorização do seu médico, desde um mês antes de sua morte. Inclusive, o psiquiatra que acompanhava ela foi ouvido pela polícia e disse que Geralda demonstrou comportamento predisposto ao suicídio. Ele percebeu isso na última consulta que fizeram, alguns meses antes da tragédia. Houve também o depoimento dos familiares, que foram ouvidos e disseram que Geralda estava bastante estranha naqueles últimos dias. Para concluir, o relatório apontava que a amiga que Geralda tentou visitar no dia 12 de janeiro de 2012 disse aos policiais que alguns meses antes de sua morte, Geralda confessou que carregava um terrível segredo. Segundo a depoente, Geralda teria falado que queria contar algo que ela tinha feito e que era algo muito grave. Ela disse que quando ela soubesse o que a Geralda tinha feito, ela ia perder totalmente a admiração que tinha por ela. Essa amiga disse também que esse segredo fazia Geralda sentir vontade de se internar em uma clínica psiquiátrica. Geralda não chegou a contar o segredo, mas confidenciou que envolvia o padre de sua paróquia, o Sr. Geraldo. O padre da paróquia, o Sr. Geraldo, também foi ouvido, mas não ajudou nas pistas. Ele disse apenas que não notou nada de estranho em Geralda e que ela frequentou normalmente a igreja na semana dos acontecimentos. O carro dele, que era um Chevrolet Celta na cor prata, foi apreendido e levado para ser periciado. Isso porque ele era bastante parecido com um dos veículos que seguiu Geralda naquela noite. Infelizmente, os resultados da perícia não foram divulgados ou foram inconclusivos, porque não há documentos oficiais sobre isso em lugar nenhum. Há um detalhe bastante pitoresco nesta história. Uma repórter investigativa chamada Lenisa Krause e o produtor Lume Zunica foram ameaçados e intimidados quando começaram a investigar o assassinato de Geralda. Estranhamente e de maneira assustadora, bandidos tentaram invadir a casa dela por 3 vezes, e como consequência imediata, tanto ela quanto o produtor tiveram que ficar longe de São Paulo por mais de 30 dias. Nessa altura, Lenisa tinha uma filha pequena que ela teve que deixar com sua mãe, porque não sabia o que poderia acontecer com ela. Ela disse em depoimento que aqueles foram os dias mais sofridos da vida dela, porque teve que se afastar da família e deixar sua filha de 2 anos longe da mãe. As retaliações com o produtor chegavam pelo número do telefone de sua mulher. Ele recebia ligações e mensagens de ameaças. Houve um episódio bastante curioso no qual Lume estava na delegacia da Polícia Civil prestando um depoimento quando o celular dele tocou e do outro lado da linha uma pessoa falou que eles sabiam que ele estava buscando ajuda da polícia. Imediatamente após essas ameaças, a emissora de televisão Record TV retirou toda a sua equipe do caso e não transmitiu mais nenhuma notícia sobre o andamento das investigações. E esse é um dos motivos que eu reluto tanto em fazer casos brasileiros mais recentes, porque a gente nunca sabe quem está envolvido e o quão poderoso essa pessoa é, né?
E eu sou um mero mortal e é aquilo, né? A gente tem medo. Tem aquele ditado que eu não vou falar aqui, mas você sabe, quem tem, tem medo, e eu tenho. Bom, como era de se esperar, uma exumação no corpo de Geralda foi agendada, porque no laudo anterior constava que a causa da morte tinha sido um corte no pescoço dela, que tinha sido realizado por outra pessoa, né? E isso ia na contramão da teoria do suicídio. A exumação foi realizada em abril de 2012. O segundo delegado emitiu uma nota dizendo que eles tinham esgotado todas as possibilidades de se encontrar algum desafeto, alguma pessoa ou mesmo algo que vinculasse ela a alguém que poderia ter feito isso com ela, e que ele não tinha qualquer dúvida de que tinha sido um suicídio. O relatório foi concluído e nele constava que a causa da morte tinha sido por ingestão de chumbinho. Sobre os cortes e escoriações, o relatório concluiu que os cortes no pescoço e no rosto de Geralda foram feitos por ratos selvagens e gambás. O cachorro avistado por aquele casal não entrou no laudo porque os cortes não correspondiam aos dentes de um animal daquele tamanho. A justiça analisou todos os relatórios disponíveis e por fim acabou aceitando essa conclusão. E quase 2 anos e meio depois de sua morte, o caso de Geralda foi arquivado como suicídio. Embora o caso tenha sido concluído, arquivado e esquecido, existem algumas dúvidas que não foram e talvez nunca serão esclarecidas. A primeira delas é em relação ao segredo de Geralda. Que segredo era esse? Que tamanho que era esse segredo que tanto envergonhava ela? Seria um adultério? O que o padre tinha a ver com tudo isso? Ou será que ela queria dizer que queria tirar sua vida e já tinha contado isso ao padre? Qual conselho será que ele tinha dado para ela? Ela usava um terço no pescoço no dia da tragédia. Como seria possível justificar o fato desse terço não ter sangue, não ter manchas de sangue ali? O corpo dela foi encontrado todo cortado e o terço que estava no pescoço, próximo do corte, não tinha sangue. Por que é que esse terço não foi citado no relatório conclusivo do caso? Será que ele foi colocado ali por outra pessoa? Durante as investigações, diversos veterinários foram ouvidos e concluíram que cachorros e ratos selvagens não conseguiriam fazer cortes tão perfeitos no rosto de uma pessoa, sem contar que os olhos haviam sido arrancados. Animais não conseguiriam fazer isso sem antes fazer um tremendo estrago, e eu vi as fotos e realmente não parece que um animal fez aquilo. Os profissionais veterinários apontaram ainda que todos os cortes encontrados eram incompatíveis com a dentição destes animais. Por outro lado, por que uma católica fervorosa, devota de Santa Luzia, tiraria a própria vida? Esse ato é condenado pela religião católica. E o mais estranho é, qual o motivo disso ter ocorrido na Pedra da Macumba, que é um espaço usado por fiéis de outra religião? Neste ponto, devemos ressaltar que algumas pessoas tentaram explicar esse motivo. De acordo com essa explicação, a Santa Luzia possui uma correspondente na matriz africana chamada Eva, que da mesma maneira como Santa Luzia, ela se dedicou à castidade e também é homenageada nas datas de festas da Santa Luzia. As duas são padroeiras dos oftalmologistas e daqueles que têm problemas nas vistas. Será que Geralda ligou uma à outra e achou que aquele ponto seria interessante para o seu ritual? Há pessoas ainda que questionam se o que aconteceu na verdade não foi um suicídio assistido. O suicídio assistido, pessoal, acontece quando uma pessoa solicita o auxílio de uma ou mais pessoas para ajudá-la no que ela vai fazer ali, né? Seria possível que Geralda tivesse pagado para as pessoas que estavam naqueles outros 2 carros pratas que estavam seguindo ela para que eles escoltassem ela até a Pedra da Macumba e ajudassem a realizar o ritual? Será que ela pediu para ser morta como a santa, inclusive tendo seus olhos arrancados? Essa teoria ganhou força porque descobriu-se que o terço no pescoço de Geralda tinha sido trazido da Itália, que é o país onde a Santa Luzia foi executada. Embora não saibamos o que realmente aconteceu, há elementos que justificam essa teoria. Vamos nos lembrar que houve aquele confuso histórico de pesquisas no computador da Geralda. Há muitas perguntas e poucas respostas, e falando nisso, por que a jornalista e o produtor que cobriam o caso sofreram ameaças de morte? O que será que eles não poderiam descobrir? Será que tudo isso ia cair no domínio público e existia algo que se tornaria um escândalo nacional? É aquele negócio, né, pessoal? Aonde há fumaça, há fogo. Mas deixa pra mim aqui nos comentários o que você acha que pode ter acontecido. E, pessoal, é sério, dessa vez eu quero conversar muito com vocês aqui nos comentários, porque eu não sei nem por quanto tempo esse vídeo vai ficar no ar, né? Eu não sei se eu corro algum risco em fazer esse caso, mas eu quis trazer aqui pra vocês porque muita gente estava me pedindo pra trazer ele. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like que me motiva muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui pra você. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.